E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do teu sangue, do seu irmão, clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: A minha maldade, que aqui possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e sereis fugitivos e vagabundos. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que a matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra do norte, do lado oriental do Éden. Amém, irmão? Só até aqui, vamos orar. Deus querido, obrigado. Senhor, nós estamos aqui diante da sua palavra. Ó Deus, tu sabes de todas as coisas. Aqui estamos, Senhor, que a palavra vem encontrar pouso em nossos corações. E tu sabes de todas as coisas, Senhor, que acataremos tudo aquilo que for dito pelo teu Santo Espírito em nossas vidas. Não só isso, mas colocaremos em prática, Senhor, nessa manhã. Nos ajude ao entendimento e a praticar. Pois o Senhor, Pai, é conosco nesse lugar. Nos ajude, pois sem ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pelo menos 2 perguntas que a gente começa essa ministração, faz parte dessa palavra de hoje. E 2 perguntas que os irmãos podem responder para si mesmo. Talvez no final possa responder com mais ênfase e com mais certeza. Mas 2 perguntas aqui, irmãos, se faz necessária para nós essa manhã. Pergunta hoje para todos vocês que estão aqui é se em algum momento da sua vida, nessa sua trajetória de vida, você já foi invejado. Quem dentre nós hoje aqui já passou por esse momento e percebeu em um dado momento que foi invejado? E uma outra pergunta, talvez mais difícil. Será que alguns e todos que estão aqui hoje já não invejou alguém? São 2 perguntas, irmãos, nessa ministração. Você já foi invejado? Você já invejou alguém? A inveja, irmãos, todos sabemos, né? É um sentimento muito ruim, é perverso até de certa maneira, e foi adquirido há um bom tempo atrás, já muito tempo atrás, né? Desde que, logo após o pecado original, a sociedade humana ela foi vivendo e contraindo, né? Se adaptando a uma nova realidade, e o pecado já estava inserido desde que aconteceu lá no Éden, né? Todos sabemos. Mas ela é terrível, irmãos, porque ela traz junto com ela vários outros sentimentos, né? Ela aflora o ódio, ela aflora também o desejo de fazer mal a alguém que muitas vezes não fez nada para nós. Muitos outros sentimentos vêm junto com a inveja. E ela é terrível porque vem a ira, vem ódio, vem muitas outras coisas. Para se ter a noção também, a inveja, meu amado irmão, minha irmã que me ouve, os irmãos que estão pela internet também, ela também é, em certos momentos, daí ela tem o seu nascedouro de algo mal, né? Ela é tão, podemos dizer também, diabólica, por querer fazer mal a alguém que nunca fez mal para a gente, desejar o mal, né? Estar ali nutrindo dentro do coração algo ruim que aquela pessoa venha a sofrer, mas sem ela ter feito nada para com a gente. É triste ver que é um sentimento que se tornou comum em nossos dias, já é crônico, já é normal, é natural,
já está em nós, enraizado, né, irmãos, em uma sociedade, já faz parte. Invejar e ser invejado também, já faz parte da humanidade, já é uma sina. E aqui estamos diante de um texto, querido, que vai refletir bem o que nós estamos falando, porque após o pecado original, vocês sabem, se não sabem, é importante ler em Gênesis, o começo de tudo, o princípio, né? Ali o que acontece ali com Adão e Eva. E nós sabemos que eles foram retirados do jardim, né? Uma determinância do Senhor Deus, por tê-los realmente ido contrário a uma decisão expressa do nosso Senhor, que disse algo e eles realmente desobedeceram. Com toda certeza, a vida deles fora do jardim foi difícil. Podemos imaginar como foi difícil a vida de Adão e Eva, irmãos, fora do jardim do Éden. Porque Adão ainda não conhecia o que era, depois de um dia de trabalho árduo, suar, transpirar. Adão ainda não sabia disso. Foi saber depois de uma sentença dada por Deus, que diz ali em Gênesis 3, antes daqui da nossa passagem, o Senhor disse para ele: do suor do teu rosto viverás. E Adão passou a conhecer e a saber o que é suar, né? Transpirar depois de um dia de trabalho pesado. E imagine então Eva, que sente a primeira dor, né, dos seres humanos, uma dor que muitos dizem que é uma dor terrível, a dor do parto. Ela é a primeira a experimentar uma dor, irmãos. Imagine, talvez quando ela concebeu, pensava que ia se morrer, porque era uma dor que ela nunca sentiu antes. Veja, nós temos várias mães e sabem, né, das dores, né, que é ao conceber um filho. Então Eva sente uma dor que nunca teve antes, é a primeira a experimentar. Imagina, difícil para os dois passar, estar fora do jardim do Éden, devido às consequências que o Senhor disse para ela no versículo 16 do capítulo 3. Ele disse à mulher: os sofrimentos da tua gravidez você terá em meio de dores, darás aos filhos. E então, irmão, já de início, Adão e Eva, eles têm filhos, não é? Primeiramente tem 2 filhos. Nós estamos aqui no outro texto que é onde fala o nome dos dois. Quem são, você sabe? Caim e Abel, não é, irmãos? E ali está os dois. De início eles têm esses 2 filhos, depois eles vão ter 7, mas depois vão ter filhos e filhos, né? Mais filhos e mais filhos. Mas os nomes aqui de início que estão no nosso texto são Caim e Abel. Você disse bem. E nesse contexto, querido, que está essa ministração, essa mensagem. Porque Caim é o primogênito porque nasce primeiro, Abel vem depois, né? Os dois têm profissão, um é agricultor, o outro é pastor, né? Então, ambos, irmãos, estão aí dentro dessa história. É nesse contexto que acontece o primeiro homicídio, né? O primeiro assassinato ocorre aqui, irmãos, nos primórdios, no começo de todas as coisas. Olha só que coisa. Nos primórdios da civilização humana, nas primeiras gerações, acontece o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. E qual foi o sentimento que causou essa morte, esse assassinato? Você sabe? A inveja. Olha o problema. Introduzimos e entendemos que começou lá. Já lá atrás, esse sentimento, irmãos, depois que a expulsão acontece, depois já está fora do jardim, eles concebem o Caim e Abel. E aí dentro dessa família acontece, irmãos, por quê? Por causa de inveja, Caim se levanta contra o seu irmão e o mata. Por que ele fez isso, meus irmãos? Por achar e por entender que Abel foi o culpado de Deus não ter muito aceito a sua oferta, ter mais aceito a oferta de Abel do que a dele. Então ele acha que Abel tem culpa nisso, e ali faz e comete essa atrocidade. De uma forma, irmãos, terrível ele faz isso. Ele faz isso de uma maneira sorrateira, premeditada, porque ele planeja tudo. Chama Abel, seu irmão, para o campo, já sabendo o que iria fazer com ele, já sabendo que ali ele ia tentar contra a vida de Abel. Então ele maquina o mal. Veja, meus irmãos, como a inveja é terrível. O que ela pode fazer? Matar alguém que nunca fez mal para você. Olha só, pior, irmãos, contra o seu próprio irmão, o seu próprio sangue. Olha só que coisa terrível. Versículo 8 que nós lemos, né? Caim formou seu irmão e sucedeu estando eles no campo. Vamos ao campo. Ele falou:
levantou contra o seu irmão Abel, e o que ele fez com ele? O matou. Algumas pessoas, logo após cometerem um ato como esse, se arrependem. Alguns, né? Hoje em dia a maioria não tem nenhum tipo de arrependimento nem remorso. Eles não desboçam nenhum sentimento. Mas alguns ainda, irmãos, eles se arrependem. Agiram no calor da hora. E ali, após o ato, em alguns momentos, horas depois, eles entram em arrependimento. Hoje alguns, mas existem aqueles que se arrependem. Não é o caso de Caim, ou é? Não. Caim não esboça, irmãos, nenhum tipo de arrependimento. Caim não esboça nenhum tipo de remorso em seu coração por ter feito aquilo que fez com o seu irmão. Ele não está nem um pouco arrependido. Porque nós vemos na sequência, no versículo 9, o Senhor perguntando pelo seu irmão Abel. E o que ele diz para ele? A resposta de Caim já configura, irmãos, que não há nenhum remorso, nenhum arrependimento na parte de Caim para com o seu irmão. Porque ele responde de uma forma muito cruel ao Senhor. Ele responde de uma forma, irmão, irônica, além de um cinismo muito grande. Ele responde ao Senhor. Ali no versículo 9, o Senhor pergunta sobre Abel. Onde está Abel, teu irmão? Que ele diz: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha só como Caim responde de uma forma irônica. Além de mentir, demonstra um cinismo muito grande, pois ele sabia muito bem onde estava o seu irmão. Já estava sem vida, já não tinha mais vida ao seu irmão. Ele já sabia o que fez com ele, e mesmo assim responde ao Senhor. Deus já sabia também o que ele tinha feito, perguntou para saber a sua reação. Se ali ele ia encontrar nele algum arrependimento do que ele fez com o seu próprio irmão. Veja o nível do ser humano, e perceba, irmãos, que isso acontece no começo, repito, de todas as coisas ali. E hoje, irmãos, como estamos, desde lá de Caim até hoje, quantas gerações não se passou até hoje? Muitas, né? Muitas, milhares de gerações, de Caim até hoje. E como estamos? Algo comum, a inveja é comum hoje. Tantas pessoas hoje matam outro por inveja. Tantas pessoas hoje se levantam contra o seu próximo por inveja e o matam, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de arrependimento e remorso. Estamos assim, e dizem que faz parte invejar e ser invejado. Faz parte da vida, isso é normal, é natural invejarmos e também sermos invejados. Quem nunca? É natural. Mas, irmãos, será que isso é normal? E será que a inveja é um sentimento que realmente é normal e que possamos conceber isso dentro de nós? Será que a gente pode conviver com isso em nossos corações? Invejar e ser invejado? Pode ser normal, queridos, para uma sociedade decaída, né? Pode ser normal para uma sociedade que está doente. Pode ser normal, sim. Pode ser normal para aqueles que ainda não têm a Cristo, né? Isso pode ser normal, que a inveja nutra e isso faça isso ser rotina na vida das pessoas. Mas para quem tem a Cristo, a inveja não é um sentimento normal, irmãos? Não é algo normal, não deve ser nutrido por nós, não deve ser cogitado em nós, não deve passar por nós. Ainda que a gente sabe das nossas falhas, em algum momento isso vem, pois nós somos falhos. Em algum momento da nossa trajetória acontece, como muitos hoje eu ouvi falar assim, já invejei, já fui invejar. Acontece, mas não pode ficar ali e a gente ficar com esse sentimento dentro do nosso coração, capaz com que a gente queira o mal daqueles que nunca fez nada para nós. Então, meus irmãos, olha só que coisa séria. Jesus, Ele quer a cada dia mais que melhoremos e avançamos e sejamos de fato filhos e filhas dele. Não podemos conceber esse sentimento. Não é normal. Por que, irmãos, não é normal? Porque é mal. Porque esse sentimento é diabólico. É cruel, queridos. Não é? É perverso. Olha só, irmãos, muito ruim. Causa o que, irmãos? Destruição. Destruição, causa muito mal. Faz você ficar cego. Faz você, irmãos, como diz, querer fazer algo ruim para alguém sem a outra pessoa nunca ter feito nada para você. Entendamos, irmãos. E o principal, irmãos, desse sentimento que não pode estar no nosso meio, nem no nosso coração, é que a inveja, esse sentimento faz com que a gente, irmãos, perca comunhão com Deus. Será que é isso que queremos? Perder nossa comunhão com o Pai? Eu creio que não, né, irmãos? Ninguém quer isso. Então, o que devemos fazer, meu irmão, que nos ouve nessa manhã? É lutar, não é? Com todas as nossas forças contra esse sentimento. Com todas as nossas forças contra essa inveja que muitas vezes vem em nosso coração e aí quer brotar e quer fazer coisas ruins ao próximo.
Nós não devemos nutrir, vamos lutar a cada dia, rejeitar todo e qualquer tipo de sentimento de inveja. Mas, irmãos, você já sentiu estar invejado, não já? Em algum momento? A primeira é que nós não devemos nutrir, devemos rechaçar a pergunta que nós fizemos no começo. Se nós invejamos alguém, não devemos invejar, mas se vier, nós temos que reprimir, temos que orar ao Espírito Santo, ao Senhor, para que tire de nossas vidas. Mas nós já se sentimos invejado em algum momento, não é, irmãos? Em algum momento da sua vida você já se sentiu invejado. Você muitas vezes não pode controlar o outro, né, irmãos? E que o outro inveje você. Não podemos controlar. Mas nós podemos evitar que certas situações de inveja possam acontecer conosco. Em alguns momentos nós podemos evitar, mas não tudo, né, irmãos? Não sei se você já leu a história de José. Já? Gênesis capítulo 37. Se você puder abrir aí, deixa aberto também. Mas ali vamos pensar lá algumas coisas. Então, irmãos, ali está em Gênesis 37, narra a história de José e seus irmãos, né? E nós vemos ali José, há algo que acontece com José, muito ruim devido à inveja também, a coisas terríveis que ele passou. Ali está narrando a história com seus irmãos. Veja que muitas outras coisas motivaram seus irmãos a ter inveja, né, ter ódio de José. Perceba que no versículo 5 do capítulo 37, diz que José teve um sonho. E o que ele fez? Contou aos seus irmãos. E aí o que aconteceu? Por isso, o odiaram ainda mais. Então já existia um ódio dentro do coração dos seus irmãos. E aí você for para trás, você vai ver que José, ainda com 17 anos, o pai mandava ele ir vistoriar os seus irmãos. E aí muitas vezes ele vinha com notícias que não eram muito elogiosas aos seus irmãos. Então os seus irmãos começaram a pegar um certo ali ódio de José. Mas a gota d'água, né, o ponto mais importante aconteceu depois do sonho que José começa a relatar aos seus irmãos. E aí na sequência ele conta o sonho, né? Ele conta que sonhou que estava amarrado os feixes no campo, né? E é isso que os meus feixes se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante de mim, né? Então os irmãos disseram aí, começaram a questionar ele: acaso pensa que você vai dominar sobre nós? Você vai dominar sobre nós? Você pensa isso? Ali começou, até mesmo no final fala dos seus pais, que diz que também inclinava o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho a seu pai e os seus irmãos, o próprio pai Jacó, né, o repreende. Ele diz: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe, os seus irmãos, iremos nos inclinar até o chão diante de você? Veja que até Jacó, né, acha que ali há algo que José queria se elevar aos seus irmãos e até mesmo seu pai e a sua mãe. No versículo 11, a lei diz: os irmãos tinham o que, irmãos? Inveja dele. O pai, no entanto, né, guardou aquilo no coração. Mas o que esperar, queridos, de um jovem de 17 anos, né, sem experiência de vida? Há uma precipitação de José em contar muitas coisas que iriam acontecer no futuro ali com ele. Um jovem, um mancebo, que sem experiência ali foi na euforia e contou ali aos seus irmãos seus sonhos. E isso, irmãos, foi um dos motivos que fez despertar o ódio nos seus irmãos. Contar a eles o que estava para acontecer, porque aconteceu de fato, né? A gente sabe que José foi governador, passou muitas dificuldades, mas foi governador. Mas isso foi os motivos de despertar uma inveja, um ódio nos seus irmãos. O que fizeram com ele? Tramaram a morte dele, resumindo, né? Venderam para os ismaelitas, depois os ismaelitas vendem para o Egito, e ali José sofre muitas coisas, foi preso, passa por injustiça, né, irmãos, de acusações infundadas. Mas José sofre muito até alcançar, né, ali um cargo ali de governador no Egito. E o que podemos aprender, irmãos, já aqui com José, e você talvez já tenha já colocado em seu coração, que nós não podemos e nem devemos muitas vezes compartilhar coisas que o Senhor está fazendo na nossa vida, bênçãos que o Senhor tem para conosco. Irmãos, não devemos compartilhar com muitas pessoas, porque senão vamos despertar coisas, sentimentos que não convém
e nós vamos sofrer com isso. O Espírito Santo nos dá, irmãos, a direção. E a palavra sempre é para que a gente aprenda com ela, para que a gente coloque, leia a palavra e nos deixe o Espírito Santo falar conosco. Então, meus irmãos, entendamos que muitas das vezes nós não devemos compartilhar as coisas que Deus está para fazer em nossas vidas. Você sabe que muitas delas o Senhor já compartilhou com você e sabe que Deus vai fazer muitas coisas, bênçãos, que Deus vai fazer na sua vida, que Deus tem para com você. Não deve, eu sei que há um momento eufórico e que a alegria muitas vezes vem ao coração e nós, com a inocência, nós queremos espalhar para todo mundo as bênçãos que o Senhor está fazendo ou vai fazer ainda. Há um risco e há um perigo, porque José, irmãos, compartilhou isso com os irmãos. Fez o quê? Só nutrir um ódio dentro do coração deles, é um sentimento de inveja. E ali fez o que fizeram com ele. Então, irmãos, não revelemos para as pessoas as bênçãos futuras do Senhor. Não revele os passos que você dá, né? E que você entenda isso hoje, nessa manhã. Só compartilhe sim com alguns que você conhece, confia. Principalmente aqui, ó. Eu sei que cada um aqui vai orar junto com você, para que você alcance as suas bênçãos, as vitórias que o Senhor tem para dar para você. Mas, meus irmãos, tenhamos muito cuidado com quem compartilhamos as nossas vitórias. Aquilo que pode acontecer conosco, que o Senhor já disse para você, você vai ter isso, o Senhor vai te dar isso. Não faça isso, meu irmão. Tenha sabedoria. Só compartilhe com aqueles que você sabe que vai orar com você, que você confia, irmãos. Do contrário, nós vamos só disseminar, fazer nascer dentro do coração das pessoas um sentimento muito ruim, que é a inveja e, consequentemente, o ódio. E depois do ódio, aí sabe lá o que mais coisa. Querer a própria destruição sua. Viver somente para ver você destruído, caído, prostrado. E que você não alcance. Coisas terríveis, meus irmãos, olha só. Então, irmãos, aí você vai me dizer, mas é a família. A família pode, não tem problema. Irmãos, muito cuidado. Nós devemos ter sabedoria. Nós temos o Espírito Santo, não temos, que nos guia. E olha só, quem foram aqueles que tiveram inveja de José? Foram seus amigos? Foram quem? Seus próprios irmãos. É sangue. Entendamos, irmãos. Às vezes é difícil acreditar que alguém da própria família quer ver o nosso mal. É difícil. É dolorido, não é? Mas existe, irmão. E nós precisamos estar ligados para não cairmos, irmãos, nessas armadilhas. E saber que os nossos próprios, assim, de dar o nosso próprio sangue, quer saber as coisas para ver o nosso mal. Que o Espírito Santo te guie. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo te guie, te dê sabedoria no trato dessas situações. E que você saiba melhor, né? O Espírito Santo venha te falar até onde você pode falar. Amém, meu irmão? Em certos momentos nós podemos evitar, como a gente pode evitar muitas coisas, a se calar. Você sabe a história dos muros de Jericó. Josué disse para o povo como, silêncio. Vamos odiar 7 vezes, vamos odiar. A presença de Deus era representada na arca. A arca ia na frente, rodeava, não foi? Rodeava. Mas no último momento, no último dia, ele deu a ordem. Aí pode, grita, né? E aí a trombeta toca e as muralhas caíram. Então, meus irmãos, vamos então deixar que as muralhas caiam primeiro, para depois contar, para depois falar. E eles mesmos não precisa nem você falar, vamos ver o que Deus tem feito na sua vida. Irmãos? E assim seja, para a glória do nome do Senhor. Em certos momentos nós vamos evitar, mas com estratégia e prudência. Que o Senhor te guie, o Espírito Santo fale contigo. Mas há um ponto nevrálgico que nós temos que tocar na ferida também. E você que veio também de outros lugares sabe que a inveja já atravessou os portões da igreja. Já? Muitos aqui vieram de outros lugares, de outras confissões de fé, de outras denominações, e sabem do que eu estou falando. O que viram, o que realmente sentiram na pele, o que aconteceu, invejas, querer
outro ser maior do que o outro, um querer ser maior do que o outro, né, meus irmãos? Muitas coisas você viu, né? Você sabe do que eu estou falando. Infelizmente existe, né, meu irmão? Existe isso, né? Eu também passei por muitos lugares e acontece isso, né, irmãos? A inveja, ela reina. É duro falar isso, mas ela reina, irmãos. Já passou os portões da igreja, principalmente brasileira. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo. Como isso é triste para o Espírito Santo, né, irmãos? Entristece o Espírito Santo ver divisões, ver guerras, né? Ver realmente situações ali, sendo que todos poderiam estar ali servindo ao Senhor, não é? De uma forma realmente que o Senhor se agrade. Mas isso tem acontecido, infelizmente. Oremos para que haja, irmãos, paz, né, nas igrejas brasileiras e que reine de fato, né, o Senhor e que eles venham servir de fato ao Senhor. E assim, irmãos, vamos prosseguindo. Isso é como um câncer dentro da congregação que se espalha e aí, meus irmãos, é muito difícil de tirar. É por isso que nós devemos o quê, irmãos? Vigiar. Ainda que aqui nós não aconteça isso, né? Eu creio que o sentimento ele não está no nosso meio, né, irmãos? Porque nós vemos cada um na sua maneira, Deus usar, seja em todos os sentidos, e o Senhor tem feito, usado todos na sua função, dentro da sua chamada, e assim Deus tem feito conosco, o Espírito Santo tem nos guiado, e esse sentimento de inveja eu não vejo aqui, não vejo nenhum tipo de rivalidade que venha a causar isso. Glórias a Deus por isso, irmãos. Mas nós devemos vigiar para que não deixemos, irmãos, que esse sentimento entre os nossos corações e aqui esse corpo de Cristo. Isso que nós devemos fazer, vigiar todos os dias para que nós, irmãos, venhamos continuar firmes, sempre simples e humildes. Depois que Jesus vai para o Pai, o que acontece? Os discípulos ficam, né? Eles estão no Monte das Oliveiras e continua a sua trajetória, né, a disseminação do Evangelho, né, ir, né, por todo mundo, pregar o Evangelho, né, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então a incumbência era essa. Mas eles tinham, irmãos, todos os motivos para invejar, né, mas não fizeram. Eles sabiam bem os ensinamentos que receberam do Mestre Jesus. Porque daqui a pouco chega um certo homem chamado Paulo. E o apóstolo Paulo, irmãos, trabalhou muito mais do que os 11, né? Disseminando igrejas, né? Abrindo, né, congregações. Mas em nenhum momento, queridos, há um tipo de inveja por parte dos 11. Né? Nós não vemos na Bíblia. Há um medo, né, no começo, porque sabiam quem Paulo era, como um fariseu que perseguia. Mas não há inveja por parte dos discípulos do Senhor a Paulo. Ou há, nós não vemos na Bíblia. O que existe é um medo, mas depois todos estão, né, reunidos para então decidir as diretrizes da igreja primitiva lá no começo. Então, irmãos, perceba, Paulo teve muito êxito, é claro, dirigido pelo Espírito Santo, cada um na sua chamada. Paulo tinha uma chamada missionária de prosseguir com os gentios, mas Pedro e os outros tinham a sua também incumbência diante de Jerusalém e os judeus circuncidados, mas eles não o invejaram. Mas eles, irmãos, pelo contrário, em certos momentos defenderam a Paulo. Se nós pegarmos a carta de Pedro, na 2 Pedro 3, ali no versículo 15, Pedro está defendendo a Paulo, né, dizendo que ele fala um pouco difícil, ele dá um pouco de entendimento, é difícil de entender, mas ele é servo do Senhor. O que está dizendo em 2 Pedro 3, 15 e 16, ali algo muito importante. O apóstolo Pedro falando sobre o nosso amado Paulo também. Ali está dizendo, 2 Pedro 3, 15 e 16, diz que, e tendo por salvação a longa amenidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão, Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, né, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, irmãos, veja que Pedro, ele realmente aqui está dizendo que
Paulo, irmão Paulo, né? Ali tem uma maneira difícil de escrever, mas ele defende, porque muitos pegavam as escrituras de Paulo para deturbar, né, para realmente fazer algo diferente. Mas veja que não há inveja neles, né? Eles querem, todos estão com um bem comum para que o evangelho seja disseminado, para que o evangelho seja pregado e assim o Senhor alcance mais e mais vidas, né, irmãos, desde aquela época. Então, meus irmãos, aqui todos nós fazemos a obra do Senhor, você, eu não sou melhor do que você e você nem é melhor do que eu. Estamos todos juntos para o mesmo propósito, né, irmãos, de servir ao Senhor e ver, né, a gente chegue todos mundo juntos lá na glória eterna, né, meu irmão? Mas, meus irmãos, existem situações que mesmo você não falando nada, mesmo você não fazendo nada, as pessoas vão te invejar. Qual a explicação? Mesmo você não falando nada, mesmo você não fazendo nada, as pessoas olham para você e você percebe. E olham, muitas vezes fazem careta, muitas vezes há um incômodo da parte das pessoas em ti. Você percebe o ambiente, irmãos? Você percebe o que está acontecendo. E mesmo você não falando nada, mesmo você não dizendo nada, as pessoas olham para você e já ali cogitam algo no coração, irmão. Olha só, quem já passou por essa situação? Qual a explicação, queridos? Difícil, né? Mas existem essas situações. Por que disso? Nosso irmão Gustavo falou hoje na adoração, né? Porque nós somos diferentes, irmãos. Bem, ao olhar para nós, as pessoas veem algo diferente. Veem, irmãos, um semblante diferente. Veem em nós, irmãos, algo que brilha. É o que? Senão, irmãos, o Espírito Santo na nossa vida. Glórias a Deus. Aleluia. O semblante, o seu sorriso, sua forma de se expressar, tá? Já o te denunciam. Já as pessoas veem você, já vê algo diferente em vocês. É o brilho de Cristo, o Espírito Santo nas nossas vidas. Glórias a Deus, hein, meu irmão? Por isso, você não precisa falar nada. As pessoas já olham e já vê que você é alguém diferente. Tem uma luz em você. Você é diferente. Nesse caso, queridos, o que faremos? Se quiserem a mesma presença que nós, se quiserem sentir o que nós sentimos, se quiser o Espírito Santo, né? Eu creio que você, ao ser questionado o que há com você, o que está acontecendo, o que você faz para ter essa presença e esse brilho, você não vai negar falar. Quem foi que fez isso com você? Né? Eu creio, irmãos, que aqui ninguém vai se negar a falar de Jesus. E principalmente de falar quem é que está com você e por que você tem esse brilho, esse sorriso e esse semblante. Eu tenho. Não, né, irmãos? Devemos falar de pronto. E aí é a deixa para a gente contrapor e dizer para eles, olha, é Jesus que fez isso na minha vida, é Ele que transformou a minha vida, a minha história, e assim como Ele me transformou e mudou a minha história, Ele pode também te transformar. É isso, meus irmãos, glórias a Deus. Mas, entretanto, se por outro lado, quererem, irmãos, de uma forma nos odiar e continuar com esse ódio e querer a nossa destruição, em nada, irmãos, vai nos abalar. Em nada. Porque você é de Deus. Você é do Senhor. Então, irmãos, qualquer cogitação de algo que venha contrário a você e desejem o mal para você, não liguem, porque você é do Senhor Jesus. Na defesa que Estevão faz em Atos capítulo 7, ele conta a história de José. Ele fala de tudo. Ele começa a história de Israel e vai até o final ali. E ele está numa defesa com os judeus que o querem ali de alguma forma confrontar. São os da sinagoga, os libertinos, né? Os sirineus. Estão em confronto, mas ele está diante dos judeus e tem uma defesa a fazer. Então ele se defende contando a palavra. E no capítulo 7 ele fala sobre a história de José. E o que chama a atenção, irmãos, de tudo que ele disse é o versículo 9. Depois nós vamos ler agora que você achou aí, que diz ali que de fato foi por inveja que os patriarcas o entregaram, o venderam aos egípcios, né? E ali está algo muito importante no final. Mas Deus era com ele. Então, meu irmão, glórias a Deus. Assim como Deus era com José,
José tinha uma motivação correta, né? José era um servo do Senhor. Eu e você o somos hoje, não somos? Então, assim como Deus estava com José, Ele está comigo e com você. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Não tenha medo de quem planeja o mal contra você ou culte no seu coração alguma inveja. Não tenha medo, porque Deus é com você. Glórias a Deus. Não tenha medo, irmãos. Não se preocupe com o ódio que sente de você, porque Deus é com você. Glórias a Deus. Alguns dizem, irmãos, que tem diversas fórmulas. Dizem ter diversas formas para conter a inveja do outro. Para conter o olho gordo. Hoje a palavra é para conter isso aí. Dizem as pessoas ter fórmulas para conter tudo isso que vem, como a inveja, o olho gordo. Aí dizem que se nós tomarmos alguns banhos, né, de alguma erva aí, nós estaremos seguros. Se nós tomarmos talvez alguns passos, a carga que está negativa sobre você saia. Talvez se tivéssemos amuletos, né, alguma planta ali na entrada da casa, ou algum objeto dentro de casa, possa nos proteger de uma inveja, de um olho gordo. As pessoas dizem, né? Dizem por aí, muitas coisas, não é, irmão? Se nós levarmos certos presentes a alguém, talvez cesse, né, o mal, a inveja dos outros. Sabe lá quem? Levar algum presente para quem? A barganha está aí. E acontece direto. Mas, irmãos, as pessoas, é impressionante a capacidade que tem de dificultar aquilo que é simples. Por quê, meus irmãos? A inveja se combate com a presença de Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus, irmãos. Há uma dificuldade, irmão. Para que dificultar as coisas? Sendo que é Deus, irmãos, a presença dele vai, irmãos, rechaçar todo e qualquer tipo de inveja contra você, contra mim. Oh, glória ao Senhor, irmãos. Glórias a Deus porque você está aqui, porque você entende isso. Não está no engano. Entende que Deus, irmãos, é capaz de nos guardar e nos proteger de todo o mal, a inveja. O que devemos fazer, irmãos? Eu creio que você, ao sair de casa, você ora, não é? Ainda que você não consiga orar com palavras, irmãos, Jesus nos ensinou a oração mais simples, que é a oração do Pai Nosso, não é? Quem sabe a oração do Pai Nosso? Mateus diz, irmãos, ele diz, vamos todo mundo orar? Pai Nosso, que estás no céu. Você sabe de cor, né? Santificado, venha, olha aí, seja feito, vamos, aumenta a voz. Feita a sua vontade, assim na terra, o pão nosso. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, né? Assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para sempre. Amém. E aí, meu irmão? O que é livrar-nos do mal? Você já está dizendo, não é só o mal, nosso adversário, nosso inimigo, mas é todo o mal que o inimigo tem usado, irmão, pessoas, para ir tentar contra a sua vida também. Então, irmãos, livrai-nos de todo o mal. Olha aí, a palavra já diz, a oração já diz, a principal, a mais simples oração. Ainda que você não fale muitas palavras, olha o Pai Nosso todos os dias antes de sair. E ali, irmão, você estará guardado e protegido pelo próprio Senhor. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Então, meu irmão, entendamos que o Senhor é suficiente para quebrar todo tipo de inveja que tenha sido feito contra nossas vidas. Glória ao nome do Senhor, que nos guarde e nos proteja sempre, né, meu irmão? Glórias a Deus. Então, irmãos, nós não temos condições de evitar ser invejados, porque se até o nosso Senhor Jesus foi invejado, Jesus foi invejado, irmão? Não foi? Marcos 15, versículo 10. Pilatos. Os judeus já tinham pegado Jesus de noite no jardim. Levaram para Pilatos de manhã. E ali, Pilatos rapidamente, irmãos, ele entende o cenário. Porque ele mesmo vê e mesmo ele entende do porquê que Jesus estava ali diante dele naquele julgamento, no Gábata. Ele mesmo entende, ele já uma rápida,
visualização, porque em Jesus não encontrou nada. Nenhum delito foi encontrado em Jesus, nada que o desabonasse. Mas os judeus, ele já entendeu. Versículo 10, o versículo 15, ele entendeu isso. Ele chegou à conclusão, ele bem sabia que por o que, irmãos? Por inveja. Os principais sacerdotes o tinham entregado. Olha aí, irmãos. Sintoma de inveja. Primeiro sintoma é cegueira espiritual, cega. Perceba, irmãos? A inveja fez com que os judeus ficassem cegos diante do autor da vida, diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, o prometido para vir. Eles ficaram cegos. E assim como João Batista, queridos, Jesus foi um pregador anônimo, porque eles não vêm de escolas farisaicas. Jesus não veio da escola dos fariseus, nem muito menos João Batista. Eram pregadores clandestinos, anônimos, não veio de escola. E mesmo assim, os dois, onde quer que estivessem, no deserto ou no monte, arrastava multidões. Todos queriam ouvir João Batista, todos queriam ouvir Jesus. Porque, irmãos, há algo diferente neles, diferente do fariseu, do saduceu. E os fariseus, irmãos, só pregavam ali no templo, falavam. Veja que eles iam mais nas casas das viúvas, né? Iam ali até mesmo para se mostrarem e para realmente com más intenções, de fato. Mas Jesus e João Batista, irmãos, eram ali, as pessoas arrastavam multidões, as pessoas queriam ouvir, mesmo que pregasse duro igual João, mesmo muitas vezes Jesus sendo severo, né? Ali as pessoas queriam ouvir os dois. Mesmo assim, eles arrastavam multidões, multidões que iam para ouvi-lo, porque o conhecimento deles vinha do alto, não vinha de escola, vinha do próprio Deus, Espírito de Deus, hein, irmãos? E para eles, irmãos, era inconcebível para os judeus de que alguém que não viesse da linha deles tivesse sucesso, obtivesse um êxito que eles não tinham. Então, aí vem a inveja em seus corações. E aí nós não podemos conceber isso. Nós devemos fazer algo. Aí vem a cegueira, ódio e, consequentemente, tudo estava na mesa. Tudo era possível. Vamos fazer algo. Vamos matá-lo. Por isso você vê todas as vezes, vamos matá-lo. Vamos fazer isso, né? Então, eles tinham dentro de seus corações a inveja. Capaz, irmãos, coisa terrível, de trocar o autor da vida por um homicida assassino. Então a inveja faz isso, ódio e querer fazer mal a quem nunca lhe fez mal. Jesus só fez o bem e recebeu o que recebeu. Preteriram Jesus por um bandido, homicida, Barrabás. Olha a cegueira, olha, irmãos, o que a inveja pode fazer. É um sentimento diabólico em trocar Jesus, o Filho de Deus, por um bandido. A inveja, esse sentimento diabólico, causou tudo isso. Pelo simples fato, irmão, de hoje eu e você seguimos a Cristo, nós também vamos ser invejados. Pelo simples fato de nós estarmos debaixo, né, dos parâmetros da palavra, nós não vamos escapar, meus irmãos, de ser invejado também. Jesus foi invejado. E eles muitas vezes sentem ódio de nós. Essa inveja já se tornou ódio. E que daqui para frente você precisa se acostumar. Porque nós vamos ser, irmãos, perseguidos. Nós vamos ser maltratados. Nós vamos ter climas cada vez mais hostis. Aonde estivermos, o ambiente será hostil. A nossa presença não será benquista. Você precisa se acostumar com isso daqui para frente. É isso, meus irmãos. E há um exemplo prático que muitas vezes nós temos vivido. E muitas vezes vocês têm percebido. Quanto tempo nós já não estamos aqui? Você sabe? Fazer um ano? Dentro desse tempo, nós já sentimos o clima. E se do lado esquerdo dizem que nós somos bem vistos e nós somos necessários aqui. E que nós fazemos bem nesse lugar. Se por um lado da esquerda, permaneçam aí. Vocês são necessários para esse lugar. Em contrapartida, se formos olhar para frente,
nós não veremos que, com ações já comprovadas, é claro, nós não somos bem vistos aqui. Já ocorreram situações que comprovam isso, alguns de vocês podem dizer melhor do que eu. Mas da nossa parte, queridos, não vai haver ódio. Não pode haver ódio, né? Da nossa parte, não. Da nossa parte vai haver oração, né? Para que alcance a verdade e que o mesmo Deus que está na nossa vida esteja lá também. Essa é a nossa oração. De vê-los realmente, de fato, na presença do verdadeiro Deus. E se eles não quiserem, amém, cada um faz a sua escolha, mas se quiserem, nós estaremos aqui de braços abertos também. Amém, meu irmão? Mas se quiserem ainda assim ver o nosso fim, não será uma boa escolha, né? Até porque não vão conseguir. 1 João 4:4, o Senhor nos dá respaldo de que de verdade nós somos. Filhinhos, sois de Deus, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Nossa, aqui é a resposta de Deus. Então, meus irmãos, quem é maior é o que está em nós, não é? Do que o que está no mundo. Devemos estar acostumados, irmãos, porque daqui para frente isso vai aumentar. Veja que nós não sabemos quem somos, não temos placa, não temos nada, ninguém, né? Alguém cogita o que somos, mas nós não temos nada identificando. Mas mesmo assim, nós recebemos a hostilidade, o desprezo, um ódio que a gente não sabe, né, irmãos, do porquê. Querer desejar o mal a quem nunca lhe fez mal. Há um sentimento de inveja. Mas em nós nunca vai haver o ódio. Devemos pagar com a mesma moeda? Não. Jesus nos ensinou isso, irmão. Pelo contrário, oremos. Há um amor de nós em querê-los vê-los na presença do verdadeiro Senhor. É assim que vamos vencer. Amém, meus irmãos? Tenha convicção disso, não se assuste. Evitemos os confrontos, amém, meu irmão? Vamos evitar, tá? Evite os confrontos. Deus te dê a sabedoria. Vamos evitar. Evitar, né, irmãos? Sermos atrapalhar, longe de nós queremos, né? Atrapalhá-los. Não, nós queremos sempre ajudar. Que você continue comigo orando, amém, meu irmão? Sempre. Então, queridos, aí está, né? Nós entendemos que isso existe, temos sentido na pele, e há um exemplo claro aqui hoje, trazido a todos vocês. E nós não devemos nutrir nenhum tipo de inveja, meus irmãos. Devemos realizar o que o Senhor sempre nos diz para fazer. E assim nós vamos continuar nossa trajetória. Nós precisamos estar prontos para ser hostilizados, maltratados, perseguidos. Nós devemos estar prontos para isso. Amém, irmão? Rever as nossa vida e entender que isso daqui para frente será natural e normal. Daqui para o final haverá hostilidade, haverá, irmãos, perseguição, haverá, irmãos, situações difíceis. Nós vamos ser bem-quistos em todos os lugares, mas nós devemos acostumar com isso, mas nós devemos sentir felizes com isso. Ora, por quê? Sentir feliz com a perseguição, sentir feliz com a hostilidade, com o desprezo. Por quê, irmãos? Ora, estou ficando louco. Não, irmãos, é a palavra quem diz isso. Jesus, talvez no seu maior discurso, e onde ele pôde juntar maior número de pessoas, foi no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse que nós temos que ser felizes, não é, meus irmãos? Ou bem-aventurados. Ué? Mateus 5, o 11, versículo 11, ali diz, para que você se acostume a cada vez mais com isso, com a perseguição, com a hostilização, com o clima hostil, né? Com as injúrias. Você é feliz, deve ser bem-aventurado por causa disso.
Vamos ler aqui, irmãos, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e que mais? Disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, nós vivemos, nós estamos dentro da palavra. E se nós formos esperar algo contrário disso, irmãos, é melhor a gente já deixar acabar, adorar para casa, não sei. Mas você deve se acostumar com isso, porque, irmãos, o Senhor disse que nós seríamos perseguidos, né? Assim como foram nossos irmãos do passado, os profetas. Então, meus irmãos, acostumemos que o Espírito Santo nos dê força para passar por tudo isso, sabe? Porque há uma felicidade ao passar por tudo isso. Glórias ao Senhor. Então, vamos aguentar firme e ser forte a cada dia. Amém, meu irmão? Existem consequências na inveja, não existe, irmão? Caim teve a sua consequência. Caim teve a sua consequência. Olha, vamos voltar lá para trás, para o texto. Caim teve uma consequência. Então, ele fez o que fez com o irmão Abel. O matou. E aí veio a sentença de Deus para a vida dele. As consequências da inveja são terríveis, irmãos. Caim recebeu a dele. E a pior de todas, irmãos, não foi ser fugitivo ou não ter forças para trabalhar, que estavam ali dentro daquilo que Deus falou. E o que também é ruim, ser fugitivo, viver fugindo, imagina, irmãos, viver fugindo com medo, né? Não dormir, né? Não ter força para trabalhar também é muito ruim, porque como vai se comer, como vai se sustentar, é muito ruim também. Mas a pior de todas está no versículo 16, porque ali está algo, irmãos, que é a pior de coisas que a gente pode esperar que aconteça conosco também. A consequência maior foi sair diante da face do Senhor. Ali está dizendo, e saiu Caim diante da face do Senhor, e ele habitou aonde? Na terra de Nod, do lado oriente do Éden. Irmãos, viver uma vida longe da presença de Deus é a mesma coisa que viver à deriva, sem rumo e sem direção. Não há como vivermos, irmãos, sem a direção do Senhor. A perdição é a consequência, é o que vai acontecer. Então, tudo isso, irmãos, porque ele não se arrependeu do que fez. E hoje, meus irmãos, nós, e a mensagem é para nós, irmãos, enquanto homens e servos, homens e mulheres de Deus, devemos estar atentos ao Espírito Santo que fala conosco. E em algum momento, talvez pudesse, e talvez até mesmo depois que a gente se transformou, depois que Jesus transformou a nossa vida, há um sentimento desse em nós. Há um sentimento de inveja ainda, roendo aqui dentro dos nossos corações. Talvez exista, mas hoje há uma oportunidade minha e sua, e que a Caim também teve, mas ele preferiu a sua dura cerviz, ele preferiu manter. Quando perguntado o que fizeste com Abel, ele poderia naquele momento dizer, oh meu pai, eu fiz isso, por inveja eu fiz, mas me perdoe. Mas ele não faz isso. Ele continua com a seu cinismo, continua sem demonstrar arrependimento e sem remorso. E ali a consequência vem sobre ele. E nós, irmãos, devemos evitar as consequências. Para que a gente evite as consequências, não devemos nutrir a inveja em nossos corações. E irmãos, um alerta do Espírito Santo para mim e para você, nesta manhã. Para que nós, como servos e verdadeiros discípulos que somos do Senhor, ouçamos a voz do Espírito Santo. E que concede uma oportunidade de refletir e corrigir se existe. Hoje você olha para si mesmo, para dentro. E você pode fazer uma autoanálise, não é, meu irmão, hoje? E se de fato o Espírito Santo fazer você lembrar de coisas que estão no seu coração e que realmente fazem mal para você, esse é o momento que o Senhor deixou para que a gente possa se arrepender e seguir. Graças a Ele nós temos essa oportunidade hoje aqui. E que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Amém, meu irmão? E nós terminamos aqui com as mesmas perguntas do começo. Será que nós já invejamos alguém?
e mesmo após ter sido regenerado, será que nós ainda invejamos alguém? Nós não precisamos disso, não é, irmão? Por quê, queridos? Cada um de nós temos um potencial enorme no Senhor. E podemos chegar a lugares aonde nós nunca pensamos que chegaríamos. Olhe para nós, olha só para você. Você, talvez, em você mesmo pense, poxa, eu nunca pensei que chegaria aqui, nunca pensei que estaria numa condição como essa, né? Mas hoje você está aí, né? Na condição que Deus te permitiu estar, glórias a Ele por isso. Então, irmãos, todos nós temos um potencial, né? E em Cristo, né? de sermos de fato homens e mulheres realmente que dão um bom testemunho, que realmente que são de fato homens e mulheres de Deus e que realmente dão um excelente testemunho aí fora. E tudo que hoje nós sonhamos e almejarmos, se nós focarmos em Cristo, se nós temos o Senhor com esforço e dedicação, nós chegaremos lá, não é, meu irmão? Nós venceremos, porque Filipenses 4,13, tudo posso, Ele me fortalece. O Senhor nos fortalece para isso, basta ver dedicação, basta ver esforço da nossa parte, que o Senhor nos ajudará. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé nessa manhã e vamos ler Filipenses 4,13 então. Filipenses 4,13, alguns sabem de cor, mas outros não. Vamos então abrir e ler, né? Vamos ler e que isso fique claro hoje aqui para nós, que nós não precisamos invejar ninguém. Nós não precisamos, irmãos, olhar para alguém e dizer, olha, eu quero ser igual a ele. Hoje as pessoas focam em alguém e dizem, não, eu quero ser igual ao Neymar. Eu quero ser o Neymar. Eu quero ser fulano de tal. Eu quero. As criancinhas já começam ali, já olha ali e falam, olha, eu quero ser igual a ele. Irmãos, olha só, no nível que nós estamos. Nós devemos, irmãos, entender que nós tudo podemos, se assim nos esforçarmos, né? Se assim houver na nossa parte esforço, dedicação e colocarmos o Senhor na frente, tudo é possível, irmãos. Então, irmãos, coloque seus projetos nas mãos do Senhor, apresente os seus sonhos, porque tudo é possível, irmãos, aquele que crê. E nós podemos sim sermos verdadeiros homens e mulheres valorosos. Amém? Todos acharam? Vamos todos juntos. 1, 2 e 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos entenderam a mensagem? Então, queridos irmãos, discípulos de Jesus não precisam invejar ninguém. Ele próprio tem no Pai, se assim o quiserem, colocar uma meta e lutar por aquilo. Colocar o Senhor e orar todos os dias naquela proposta, o Senhor vai te abençoar e vai te conceber o desejo do seu coração. Não precisa olhar para o lado, irmão ali, eu quero ser igual a ele, eu quero ter o que ele tem. Não, meu irmão. Você é um filho de Deus. Você pode ser realmente ainda melhor, né, do que o outro. Né? Assim como Moisés disse para Josué, quem dera, né, que todos profetizassem. Irmãos, vai haver pessoas melhores sempre do que nós. E nós devemos nos alegrar dentro do seio de igreja. Sempre vai haver pessoas que vão mais longe, como Paulo foi, além dos discípulos, seus compatriotas. E tudo bem, o que importa é que o evangelho seja pregado e as pessoas alcancem a Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Vamos orar nesse sentido, irmãos? E que você possa orar comigo, que ainda que não exista resquício de uma inveja entre nos nossos corações, que ele nunca venha estar, e que vigiemos como servos que somos do Senhor, e peçamos ao Espírito Santo nos alertar todas as vezes que houver um resquício de um sentimento de inveja, e que ele possamos rapidamente tirá-lo da nossa vida. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, querido Pai, te louvamos nessa hora. Eu louvo a Ti, Pai, por cada vida que está aqui hoje. Pai, esses irmãos que estão aqui são um milagre, pois, Pai, sobreviveram, Pai, a lugares terríveis, a situações que passaram, meu Pai, no passado. E hoje o Senhor os conservaste até aqui. Eu louvo a Ti por cada irmão, por cada irmã que está conosco aqui, Pai. E nós somos um corpo, Pai, do Senhor. E nós louvamos a Ti, meu Pai,
porque o Senhor tem nos quebrantado, meu Pai, para uma realidade. Não há, Pai, nenhuma maquiagem aqui, não há, Pai, nada, Senhor. Nós não podemos, Senhor, de forma alguma maquiar. É a verdade que é a Tua palavra. E nós sabemos os desafios que temos como servos Teus, Pai. Todos nós o temos. Mas que o Senhor, Pai, esteja conosco todos os dias, falando, Deus querido, do que consiste em ser um verdadeiro servo, uma verdadeira serva do Senhor. Pai, coloca nos corações de cada um aqui, Pai, a essência. Meu Pai, a verdade sempre prevaleça. Pai, a humildade vem estar sempre em nossos corações. Meu Pai, todos nós, Pai, que estamos num único propósito, ó Deus, de chegarmos aos céus, de estarmos, Pai, combatendo o bom combate, Senhor. E não é em divisão, invejando alguém que isso vai ser possível, não. É, Pai, querido, sempre com humildade, cada vez mais nos unindo, meu Pai, todos fortalecidos em Ti, que nós vamos alcançar, meu Pai querido, a verdade, nós vamos alcançar o Senhor. Oh, meu Pai querido, dá força a cada um aqui vencer as próprias tentações, dá força, Pai, a cada um aqui rejeitar a inveja, o sentimento, Pai, perverso, que, Pai querido, traz, Pai querido, algo difícil, algo que não é bom para as nossas vidas. Oh, meu Pai querido, e aqueles que nos invejam, se nos invejarem pela presença que sentimos, tudo bem, nós vamos apresentar o Senhor para eles. Mas se em algum momento, meu Pai, eles nos odiarem, se em algum momento, meu Pai, eles quererem a nossa destruição, eles estão, Pai, perdendo tempo, pois nós somos do Senhor, Pai. Nós estamos em Ti, Deus. Nós somos de Ti, e nada pode, Pai querido, vencer o Senhor, Pai. Nós temos o Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, nós prosseguimos, Pai, olhando para o Senhor, Pai, convictos de que, Pai, nada nem ninguém pode parar a Tua obra, Pai, nem muito menos a inveja, nem muito menos, Pai querido, tudo aquilo que almejarem contra nós, Pai, que não vai nos abalar, sejam anulados em nome de Jesus, Pai, que todo qualquer sentimento que venha do nosso adversário, Pai, de pessoas que são usadas por eles para tentar, Pai querido, nos parar, nos invejar, Pai, nós somos Teus, a obra é Tua, tudo é Teu, e nós somos por Ti, ó Deus, e quem está contigo jamais vai perder a batalha, ó Deus, fortalece a esses que estão aqui hoje, e que eles possam sentir as forças vindo do alto, e o Senhor, Pai, os fortaleça, e os dá força, e cada vez mais eles tenham sabedoria, principalmente, ó Deus, em lidar com as bênçãos que o Senhor tem para eles. Meu Pai querido, que nós tenhamos, Pai querido, pudor, e cada vez mais sejamos, Pai, vigilantes, e tenhamos estratégias vindo do Senhor, porque não é para qualquer pessoa que nós podemos abrir a nossa vida, contar as bênçãos que o Senhor tem para nós, não é, Pai, ainda que seja do sangue, é duro, é difícil, mas, Pai querido, o Espírito Santo possa, Pai, falar a cada um, meu Pai, o momento certo de falar, e fale depois que aconteceu, ou que nem fale, e que as pessoas mesmo vejam, Pai, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Pai, e que vejam em nós, Pai querido, que nada disso terreno, Pai, é importante. O que é importante mesmo é uma presença do Senhor em nossas vidas, é as Tuas misericórdias, é a Tua graça sobre nós, é saber, meu Pai, que um dia estaremos eternamente vivendo contigo. Deus querido, guarda os Teus filhos aqui hoje, e que todos saiam com convicção de que estão guardados, Pai, debaixo do Senhor. Não é necessário, meu Pai, ir a outros caminhos, até porque, Senhor, é somente o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo o mal. Oh Deus, fortalece, guarda todos, e que, Pai, continuamos focados em Ti, Deus, e que cada vez mais façamos uma autoanálise, uma autorreflexão, e vejamos se em nós, Pai, há algo, Pai, que fere os princípios da palavra, se em nós principalmente há um resquício, ainda que seja pequeno, de inveja, que hoje meus irmãos possam orar ao Senhor e dizer: oh Pai, me perdoa e me ajude a tirar esse sentimento da minha vida, pois ele só faz mal, ele não é bom. E assim seja, e retiramos da nossa vida, e a partir de hoje sejamos uma nova vida contigo, uma nova história, saber que podemos tudo, Pai, no Senhor é que nos fortalece. Ó Deus, dá força a cada um alcançar os seus objetivos, Pai, que as Tuas bênçãos estejam sobre todos aqui hoje, e que todos saiam cada vez mais abençoados, que as janelas do céu se abram sobre todos, e todos sejam abençoados. Não precisa invejar ninguém, pois o Senhor, Pai, é aquele quem abençoa, é aquele quem dá o que precisamos, e vai muito além do que pedimos ou pensamos. Aqui está a Sua igreja, Pai, abençoa todos eles, que todos saiam daqui cada vez mais abençoados, que abra portas, Pai, que da onde não tem, Senhor, assim como o Senhor é especialista em fazer, abrir portas aonde não existe porta. Ó Deus querido, seja com eles, Pai, onde quer que estejam, sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus, todos sem exceção, desde o menor até o maior, em nome de Jesus, abençoe e sempre esteja conosco, ó Deus.
Para a honra e glória tua, obrigado por essa oportunidade, o momento que o Senhor nos concedeu de estarmos juntos, Pai. Que o Senhor nos dê mais chances, mais oportunidades, pois é bom estarmos aqui juntos, é bom estarmos em adoração, compartilhando a tua palavra e recebendo do alto, Pai, a tua palavra, os teus ensinamentos. Obrigado, Santo Espírito, continue a fluir no nosso meio, que entre nós sempre haja, Pai querido, sempre a simplicidade e a humildade. Todos somos, Pai querido, no mesmo propósito, não há ninguém melhor do que ninguém aqui, nós somos servos teus e vamos assim prosseguindo, vivendo um dia de cada vez, Senhor, e o Senhor estará conosco e nós vamos vencer em teu nome, para a tua honra e glória. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade e mais esse culto hoje aqui, glorificando, exaltando teu nome, para a tua honra e glória, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia.